Histórias, uma conversa especial sobre pessoas, lugares, empresas e personalidades da nossa região. Agora na Rádio Sarandi, Cá Entre Nós. Muito boa tarde, agora 13h19. Está começando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi. Sempre contando com o apoio de Iota Internet, serviço de portabilidade de telefone fixo com muito mais economia, linha totalmente digital via fibra ótica e você ainda mantém o mesmo número. Informações pelo 3361 4947. Também apoio de Sicredi, você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você, seja nas agências ou pelos seus canais oficiais, como WhatsApp e aplicativo. Abra sua conta, Sicredi é ter com quem contar. Começando com um pouquinho de atraso hoje, né? Mas por um bom motivo estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Patrícia Carlotti e também o professor Sandro Ricardo Sareto. Eles que estão aí por trás de todo o sucesso, né, da Cauane Carlotti Padilha, ela que é a nossa atleta sarandiense no arremesso de peso a nível estadual, a nível nacional e daqui a pouco a nível de Américas, né, pessoal? Nós vamos falar aí dos últimos resultados, das últimas competições que a Cauane vem participando, também dos passos futuros, né? A gente tem muita coisa para celebrar, para comemorar com a Cauane. E, primeiramente, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade de virem, né, conversar com a gente. Eu sei que tem sido corrido ultimamente aí para vocês. A Cauane está lá em Porto Alegre em treinamento, né? Mas muito obrigada por vocês terem vindo, aceitado, topado vir participar do Cá Entre Nós. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós que agradecemos, né, pelo convite, né, de podermos estar aqui falando um pouco, então, né, da Cauane e do atletismo, né, que é o que, né, a gente tá ajudando ela, né, nessa luta dela, né. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui para poder falar desse projeto da Cauane aí. No último fim de semana, a Cauane estava em Porto Alegre já, né, participando de uma competição, o Campeonato Estadual Adulto de Atletismo. É a primeira vez que ela participa de uma competição adulta ou ela já tinha participado outras vezes? Participou de... Ela participou, duas. Na verdade, estadual é o segundo adulto dela, né? Que é o mais alto nível, né? É quando ela disputa aí com atletas muito mais experientes, né? Mais velhos que ela. Então, é a parte ali onde ela precisava dar tudo de si. E deu tudo certo, né, gente? Deu tudo certo, né? Ela, na verdade, ela tá em treinamento lá, né? Já tem quase 40 dias que ela tá lá, que ela não vem para casa, né? Se preparando, né? Para poder tá bem preparada para esses campeonatos, né? Então, na verdade, ela participou dia 10 de maio do Campeonato Estadual Sub-18, né? E dia 17, então, agora de maio também, o adulto, né? E tá se preparando também para o próximo, né? Que é agora dia de 6 a 8 de... 6, 7 e 8 de 6, junho. 7 e 8 de junho, em Cuiabá, no Mato Grosso, mas aí é um brasileiro sub-18. Nesse né? estadual adulto, ela conseguiu o primeiro lugar e ela tirou uma invencibilidade aí de 15 anos, né? De uma competidora de Porto Alegre. Isso. A competidora já de 40 anos, né? Ela é de 85. E ela conseguiu o primeiro lugar. Na verdade, e ainda a própria atleta Josi comentou ano passado, né? Que estava ficando difícil para ela porque estava chegando alguém que poderia tirar como se fosse o reinado dela, né? Porque afinal são 15 anos ganhando, participando de vários campeonatos brasileiros. Então, uma atleta experiente dentro da Sojipa, né? A nível de estado, de Brasil. Talvez ela tenha participado de alguns sul-americanos, a gente não sabe, né? Mas uma das grandes incentivadoras da Cauane era a própria adversária dela. Era uma referência já. É uma referência e umas orientações, além de ter o treinador lá, algumas orientações da própria Josi. E o que nos chamou a atenção foi na entrega de medalha, né? Que quando tem o protocolo, né? Uma pessoa vai lá e entrega, que é o protocolo. Ela desceu do pódio,
pegou a medalha e entregou para a Cauane, né? E disse, agora, a partir de hoje, o reinado é teu. Que belo gesto, né? Mas, De uma humildade, assim, né, que impressionou bastante, né? Até nos emocionou, né? Ela foi muito humilde, né, em estar passando o reinado dela, então, para a Cauane. tomara que passe, né? Tomara que a Cauane se mantenha, né? Sim. É que o atletismo é muita surpresa também, né? Daqui um pouco, hoje tu não tem ninguém que compete com você e daqui um pouco tem 2, 3 pessoas que já chegam perto de você. Então essa é uma coisa boa no atletismo, né? O que mantém a Cauane sempre no foco e em busca de aperfeiçoamento para estar sempre na frente. A Cauane agora, depois que ela começou a treinar com o Gerimar em Porto Alegre, o foco dela é outro. Então, tem seguido a risca, né? E tem dado resultado. Ela conseguiu uma marca de 13 metros, eu até anotei aqui, 13 metros e 31 centímetros, né? Já é uma marca muito expressiva para a idade dela. Sim, né? Porque, na verdade, não é o peso, o normal, que ela costuma estar treinando hoje, né? Porque o peso que ela treina para a idade dela são de 3 quilos, né? E esse peso da modalidade adulta, então, ele é de 4 quilos, né? Ele é bem mais pesado, né? Depois ainda ela tem mais esse ano, sub-18. Isso, Daí, a partir do ano que vem, ela já pula para sub-20, daí o peso já é de 4. isso. Então, esse ano, Ela ainda treina com né? De 3 quilos. No próximo ano, aí, então, somente com o de 4, né? Mas foi intensificada para essa competição, então o treinamento dela passou a ser com esse peso maior, justamente para essa. Exato. Precisou de bastante tempo para ela se adaptar, Sandro? Como é que foi? 5 horas por dia de treino. Caramba. Começa às vezes 12:30, 1h da tarde. Vai até às 5:30, 6 horas da tarde. E com essa marca, ela conseguiu aí atingir um nível, né, que ela precisava para competições maiores, que é o caso do Troféu Brasil e também do brasileiro, né, que ela vai disputar agora em junho. Isso. O índice técnico para tu ter chance de participar no brasileiro era 12,69. 12 metros com 69 centímetros. Mas pode ser que ela participe, como também pode ficar fora. Vai depender de outros de resultados. outros atletas aí, no né? brasileiro, porque o brasileiro tem um número X de atleta que vai competir, né? Vou citar um exemplo. São 20 atletas que vão competir. E se ela ficar em 21º, mesmo com o índice, ela pode ficar fora. Então, estamos na expectativa que ela participe, porque o Troféu Brasil adulto é esse que dá o índice para a Olimpíada, para Mundial, para outros, né? Então, se ela com 17 anos já participar de um troféu adulto, né, que é o brasileiro, adulto mesmo, é uma conquista enorme, né? E fora a experiência, né? Com certeza. E depois dessa etapa Brasil aqui, né, nesse campeonato brasileiro que ela vai disputar no próximo mês, também tem a chance dela ir a nível de América, né? América e mundo. América e Sul-americano, né? Se ela consegue uma classificação entre primeiro e segundo lugar, né? Ela é convocada, então, né, para disputar pela seleção brasileira daí no Sul-americano, né? Que é o sonho do atleta, né? com Tá numa certeza. seleção. Na verdade, quando nós começamos, fazem 3 anos, 4? 3 anos. 3 anos e meio. Começamos em junho depois da pandemia, então... Para os E o jefes, né? Aí o projeto era treinar até ao sub-18, que é a idade dela, né? Ela começou com 14, 15, 16, 17. Então ela começou com um ano antes ainda do juvenil, né? E já vinha se destacando. Então agora ela chegou, no final do ano termina o sub-18. E o objetivo era esse. O que acontece no brasileiro? A guria que é também campeã com o sub-18 é uma referência que pode conquistar a vaga para Mundial, até para a Olimpíada. É uma atleta do Espírito Santo, que saiu agora do sub-18, passou para o sub-20. Na verdade, são 2, né? Sim. Acho que é a Vitória. Vitória Barreto E e, aí Edmara Alves de Souza. Que competem Né? diretamente. Competiu. Esse Diretamente com a Cauane, né? A Cauane sempre estava ali em Terceiro, segundo, quarto, terceiro quinto, com terceiro. elas, né? Sim. Agora elas foram para o sub-20, não competem mais no sub-18, aí a Cauane aí já se torna... Despontou como a favorita. Isso. ali. Tem ela e mais 2. Então agora
né? A expectativa é grande e o treinamento intensificado é visando ela ficar em primeiro ou segundo. Segundo no Sub-18. Daí classificou no brasileiro, também tem essa possibilidade de participar do sul-americano. Né? Então, às vezes vai 1 ou 2. Depende muito do índice, mas a chance de 2 é grande. Se vai para o sul-americano e se dá bem no sul-americano, vai para o mundial. E esse ano ainda é um ano de jogos pan-americanos, do sub-18. Caramba, né? Na verdade, esse ano, ainda, pelo que eu estava dando uma pesquisada, a Cauane ainda tem mais ou menos de 4 a 5 brasileiros. Porque ela vai ter 2 escolares, ainda pela frente, né? Que são os JEBs e os Jogos da Juventude, né? Aí ela tem ainda o Sub-18, o Sub-20 brasileiro, né, Sandro? Também. E ainda pode ter o Troféu Brasil, né? Então, aí, mais ou menos, ela tem ainda, praticamente, se tudo der certo, ela tem aí uns 5 brasileiros ainda dentro deste ano, né? E tomara que tenha um sul-americano. Vai agregar, Aí com é o que certeza, a gente- muito, né? Na experiência dela. Sim. Aí depois que tu entra pro sul-americano, tu começa a fazer parte da seleção brasileira. Que, na verdade, a Cauane, quando foi para o primeiro Jogos da Juventude, foi em 2000 e... Foi em no quinto. primeiro ano lá. Foi em quinto, ficou né? em quinto. Ficou em quinto. E aí o Dimara, a Vitória e a outra menina já estavam lá junto. Então ela ficava em quarto, quinto. Lá o COB já começou a monitorar. Então, cada vez que ela vai para uma competição a nível de COB, o COB faz entrevista, faz teste físico, ela conversa com nutricionista, psicólogo. Toda a estrutura, Já monitora. toda a estrutura do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, vai para esses jogos. E eles montam uma estrutura de teste. Então a Cauane vem sendo monitorada já fazem 3 anos. É importantíssimo para ela, como atleta, ter essa visibilidade, né? Já no ano passado, ela teve várias competições aí em que ela foi muito bem. Ela teve, por exemplo, o Troféu Nacional de Atletismo, né? Com recorde. Inclusive, ela bateu o recorde de algumas provas. Troféu Faergues também, que deu uma visibilidade muito boa para ela. Ela foi melhor atleta, né? Atleta Destaque estadual. Segundo ano. Com certeza, isso vem agregando muito para que ela tenha essa visibilidade a nível nacional, né? E agora, para contemplar ela no Sub-18, além dela ser bicampeã, ela foi campeã com 16, E campeã. bicampeã com 17, né? Então, além dela ser bicampeã, ela foi atleta destaque do Sub-18. Do campeonato, Do campeonato Sub-18. Sub-18 estadual. Então, além de campeã, atleta destaque de todos. E o Sub-18 é uma das categorias mais importantes do atletismo, porque é essa que te define, né? Se tu passar bem no Sub-18, que tu vai pular pro peso de 4 quilos. Tu vai aumentar 1. E se tu estiver bem no Sub-18, tu vai ter uma jornada para frente, Sub-20, Sub-23 e adulto, dentro da perspectiva. E a nossa meta da Cauane, né, é isso aí, ela passar bem agora, para depois ir para frente, evoluir. Eu já falei para a família providenciar o passaporte, né? Eles ainda... A passagem do desse Sandro ano. junto, né? Eu tenho o passaporte e nunca utilizei. Olha aí, que Eu tenho oportunidade. eu tenho que renovar, né? Para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, nós estamos com live ao vivo, estão vendo que vocês estão aí, né, uniformizados com o uniforme da Associação Noroeste Runners. Ter entrado nessa associação também agregou, deu outra visibilidade para a Cauane, depois dela como atleta ter entrado na NR, isso cresceu, isso fomentou? Como é que tem ajudado o atleta a NR? Na verdade, então, né, quando a gente recebeu o convite, né, pela primeira vez, a Cauane só participava dos jogos escolares, né? Foi em Gil primeiro, né? A Isso. regional. E então, quando a Cauane participou de um jogo escolar lá na sede da NR, né, os presidentes lá já visualizaram, né, Sandro, ela, e já
fizeram proposta para ela entrar, mas naquele momento Tinha 14 anos. era a segunda vez que ela estava arremessando o peso, né? Eu nem sabia direito o que era que ela fazia, porque ela chegava da escola, o professor me botou a arremessar uma bola de concreto, mãe. Não queria, né? Né? E então a gente não sabia e também uma coisa nova, diferente, eu digo, vamos esperar conhecer um pouco melhor, né? Então a gente levou um tempo, dali 6 meses eles entraram de novo em contato. Na verdade, ela foi ela ganhou em Ijuí, no infantil, ela ganhou do juvenil. Né? Com pouco treinamento É, ainda. Nada. Nem Só ir lá, conhecimento. Só talento. Só força. Talento e força, porque era... E aí, no final, em Ijuí, em Santa Maria, que foi a final, ela já bateu o recorde também lá da competição do Jergs, né? E tinha Paralimpíada lá ainda de esporto, então tinha muita gente, o estado inteiro estava lá, né? E ficou. Daqui um pouquinho, daí que a gente começou a ver que tinha potencial, daí liguei pro Héctor, né? Até mandar um abraço para ele, que é o presidente da NDR, agora mudou o nome, né? Vou falar depois. Que a gente até tinha interesse e tal, né? Mas na hora ele mandou a documentação, federamos ela e ela começou a competir. Daí em diante, então, ela começou a competir, então, por interclubes, né, Sandro? Porque senão era só escolares, né? E daí esses interclubes, esses campeonatos interclubes aí que ela começou a ter um pouco mais de visibilidade, né? E treinando daí, né, um pouco de auxílio deles lá, né? E aí o Sandro também começou a estudar um pouco, a conhecer também, porque ele conhecia um pouco, né? E aí ficamos treinando aí 2 anos, né, Sandro? Na verdade, o Atlético tinha sido campeão antes lá o Éricles, hoje faz parte da equipe, é no adulto, e é um dos diretores lá, um dos coordenadores da equipe. Ele mostrou para nós lá como é que arremessava e eu filmei num vídeo lá e quando eu cheguei aqui, disse, tá vendo isso aqui? Daí eu tinha umas fotos, né, uns desenhos, aí o que ele está fazendo é os desenhos. Enfim, deu o resultado. Quando a gente conheceu o Gerimar nos Jogos da Juventude, foi num campeonato, em Porto Alegre, campeonato de Porto Alegre, os estaduais. Não, e ela ficou fora do Sub-16 porque ela estava em São Paulo, senão tinha ganhado o Sub-16. Daí esse Gerimar, o professor Gerimar, que é o especialista em lançamento e arremesso, passou umas dicas, me passou o manual da Federação Internacional de Atletismo, em espanhol. Né? Tinha que estar dando uma lida, tirar foto, traduzir, olhar, né? Mas também vinha foto. E ele me disse, nunca vá por vídeo, vá por foto. Porque o vídeo tu pode pegar o defeito do outro, que tem um movimento errado e tal. Então, uma coisa que facilitou. E ela, né, o que determinou, isso aí é o esforço dela, né? Depois, a família, entendeu? Então, ela, eu sempre falo, foco, força e fé. Né? E esses 3, ela sempre presente. E a família sempre junto, dando maior apoio, né? Quando ela não queria jogar, ela não quis arremessar, eu falei, então tu não vai participar de nada. Se tu não participar. E o atletismo era a primeira atletismo, depois era salão e vôlei. E eu deixei ela fora. E ela chegou em casa, mas não sei. Então vai lá, arremessa. Ela foi lá e arremessou, né? A primeira. Tu já viu que ela tinha? Não tinha, né? E quando o Constantina veio, quando veio a regional aqui, que ela fez 9 e pouco, o cara me disse, Sandro, você é marca para ser campeão estadual? Eu digo, nem sei. Caramba. A gente nunca jogou, nunca treinou, nunca fez nada, né? Daí começamos a treinar. Mas o resultado é ela agora, esses últimos 2 anos aqui, que ela... que vem aumentado. Aí eles começaram a fazer treinos mais diariamente, né? Pois eu ia perguntar como é que está sendo o treinamento dela agora, porque ela está se dedicando inteiramente agora, né? Nesses últimos dias aí ao treinamento. Tu até comentou, Sandro, 5 horas diárias aí, né? Ela tem treinamento de força, acompanhamento com vocês, com outros professores também. Como é que está sendo? Na verdade, quando era comigo aqui, até nós fizemos da onde ela arremessa se diz o círculo de arremesso, né? Então, até o Ipiranga estava com uma reforma lá, e o pessoal do Ipiranga, através do Zeno e do construtor lá, do Aguinaldo, pediu para eles se eles não podiam fazer, e acabaram fazendo o círculo, tá lá. Só que depois ela foi aperfeiçoando, e ela
nós conseguimos, numa conversa informal lá do pai, do Valdir, que é o pai, com o Gerimar, que ele foi lá conversar e tal, como é que fazia e tal. Depois aí a família toda, aí a Patrícia resolveu a situação, e esse treino dela lá é o que fez ela alavancar. Que na verdade ele é um especialista, né? Ele só faz isso, lançamentos e arremessos. Então, ele tem todo um cronograma técnico, né? Sim. É desde o tanto peso que ela tem que levantar na academia, desde tudo, né? Desde tantos levantamentos, alimentação, corrida, porque ela tem que correr também, não é só arremessar, né? Não é simplesmente tu ir lá e treinar só o arremesso. É toda uma preparação que tem para chegar até a finalização, que é o arremesso, né? Então, isso era muito difícil aqui, né? Porque o Sandro também, com todo o cronograma dele de dar aulas e tudo, ficava muito difícil, né? A gente não tem aqui em Sarandi uma academia que tenha todo aquele equipamento que é necessário para ela treinar. Então, quando esse técnico, né, o Gerimar, ele disse que ele poderia nos ajudar, né? E nos explicou da forma que poderia ser. Então, a gente decidiu levar ela, né? E então, agora, a gente conseguiu para que ela ficasse lá 60 dias, né? Para se preparar para o objetivo dela, o Sub-18 brasileiro, né? Sim. E é isso que ela está fazendo com bastante foco, né? E está atingindo aí as metas que eles estão traçando, né? Mas, né, é todo um processo, porque tá lá, tá sozinha, de menor de idade, não conhece quase nada em Porto Alegre, né? Então, é uma coisa complicada. Para nós, né, os pais, a família fica com o coração apertado, já ficou doente lá sozinha, daí a gente não sabe o que vai fazer, né? Mas tudo esse esforço e essa dedicação tá valendo a pena. Sabe que ouvindo vocês comentando agora, me passou até pela cabeça, ela tem dimensão do tamanho que ela... da proporção que é a Cauane atleta já? Olha, é um pouco. Eu acho que foi agora no adulto. Agora no adulto, um pouco. Que ela agora... me disse, mãe do céu, eu tô apavorada, mãe. É, porque lá ela ela tava com sangue nos olhos agora, né? Que a gente diz, né? Ela tava muito bem focada, estava preparada psicologicamente e o que a gente tem tratado muito. Fisicamente também. O que a gente tem tentado tratar muito é a cabeça dela, né? Sim. Porque o atleta hoje, se tu vai ver, tem estudos que 70% é o mental, né? E é o momento, né? Porque ela pode estar toda focada nesse treinamento, nesse intensivo, mas chega na hora, são vários fatores que vão influenciar, né? Não é só você se preparar muito bem. E tinha, quando ela chegava nas provas, porque a gente participou dos troféus FEG, Santa Cruz, Teutônia, Lajeado não foi, Lajeado foi homenagem, Porto Alegre, Santa Cruz, Teutônia, esses troféus mais, né, Ivoti, que é a nível de estado, vale recorde, vale medida, né? Então quando ela chegava, tem gente que olhava ela e já dizia, não adianta, né? Mas tinha uma que tava sempre elas duas. Tanto que agora a gente não viu mais ela competindo, né? Essa atleta aí. Então, agora, quando ela chega, o pessoal já sabe. Não, é da Cauane em primeiro lugar. E os outros vão brigar pelo segundo e terceiro. Essa semana até ela me mandou um print bem impressionada, que é nessa semana que depois do adulto... Ela teve 47.600 visualizações no perfil dela. Daí ela disse, mãe, olha aqui, eu tô famosa. E é justamente aí que entra o trabalho psicológico também, né? Porque tem o Gerimar lá, esse professor aí, um cara... Ele é um espetáculo. Um espetáculo. Na verdade, ele família técnico. Dele, né? Ele é de uma família de atletismo. A esposa era atleta dele. O filho dele é campeão brasileiro. Várias vezes. Né? É campeão estadual, é campeão brasileiro, dardo e martelo, né? Então, e ele técnico e ex-atleta, que até esses dias ninguém tinha batido o recorde dele ainda, né? Então, ele em todos os níveis lá, em aspecto de
psicologicamente e atleta físico, eles são 10, assim, sabe? E ela tá bem acompanhada, né, Sandro? Bem acompanhada, e ele, o Gilimar, o Piá tem 17, né? Ou 18 já. É agora, né? Porque ele não participou do Sub-18? Ele não participou do Sub-18, eu não vi. Ele participou do adulto, né? Ficou campeão, né? Ficou campeão. Ficou campeão no adulto. 60 e poucos metros da área dele. Caramba. Não, é uma... Um fenômeno. É impressionante. Não, tu vê o vivo assim, é outro padrão, né? Ele disse pra mim e pro Valdir semana passada, outra que nós fomos no Sub-18, né? Que ele teve que casar pra ter filho e fazer um atleta. Porque todos os atletas que ele pegava, vinha do vôlei, vinha da ginástica, vinha da dança lá de dentro da Sojipa, vinha do balé, da natação. E acabavam desistindo. Acabavam depois, desistindo né? e iam pra ele. E ele, né, criou muito atleta. Ele criou, meu Deus, desde 2005, 2006 que ele tá nessa aí. E ele disse que a Kaone é a primeira que ele pega, que ele vai dizer, só faz o peso. Sim. Nunca fez mais nada. Crua. E ele tá fazendo ela, moldou ela, tá moldando, né? O mérito dele é sensacional. Ele é um cara... Teria que dar uma entrevista a ele, mas ele não vai, ele fala pouco. ele dá mais nos dedos do que ter... Ele é um técnico. curto, grosso, técnico. A Kawane com certeza tem aí um processo muito longo, né, ainda na frente para os próximos passos. Mas pensando nos bastidores, assim, que é justamente o trabalho de vocês agora, né? Não tem sido fácil, tem muitas coisas envolvidas, tem investimento, né, que é alto, querendo ou não. Vocês arcam aí com quase tudo, né? Tudo, bem, eu diria, de despesas, de deslocamento, a parte das competições. Então, tem essa parte também por trás para manter a atleta Kawane, né, competindo, que não tem sido fácil. Eu sei que vocês têm apoios aí, ou buscam, né? Como é que tá essa parte, assim, para vocês conseguirem alçar voos maiores, o que a atleta vai precisar agora? Deixa eu só... Depois a mãe fala. No ano, Marcelo Barbosa era vereador e foi o cara que destinou 10 mil reais, né? O ano passado, né? Ele do um ano anterior, por exemplo, se um vereador, né, quiser destinar uma emenda impositiva para alguma entidade, alguma coisa, disponibiliza esse ano Para o próximo ano. Isso é certo. E se quiser disponibilizar para esse ano, aí tem todo o trâmite de burocracia, né? E o Marcelo destinou. Então, teve um ano que nós ganhávamos o transporte e o motorista. Então, tem que sair na sexta-feira. E o motorista, e nós íamos para lá. Dormimos uma vez na casa de passagem de Porto Alegre, lá que eles têm a serve prévia lá. E depois a gente começou a dormir em hotel. Né? E tinha datas que tu tem que ir um dia antes. Não dá para tu sair 3 da manhã e ir lá competir às 10, 11 horas, né? E esse ano... na pessoa do presidente da Câmara, Ayrton Ortiz, né, até agradecer esse gesto dele, ele repassou 20 mil reais no início do ano para a prefeitura utilizar com a Kawane. Né? Já foram gastos, Já foram gastos 10 mil reais. Então né? a gente falando do Ayrton, fala da Câmara. Né? Sim. E agradecer também o executivo, na pessoa do Pablo, prefeito, tem feito um esforço enorme para que as coisas andem, porque tudo é burocracia, né? Tem documentação, e essa aí é a parte que a mãe lida bastante e sofre bastante um pouquinho para ser. Corre bastante, né, pai? Sim. Não temos pedido dinheiro depois da enchente de Porto Alegre, que deu aquela tragédia lá. Porto Alegre parou, né? Então levou um tempo a se recuperar. E nós continuamos treinando. Tanto que numa das viagens a Kawane saiu com a delegação de Porto Alegre, tinha que pegar, eles pegaram o ônibus Florianópolis. Em Chapecó, daí Chapecó não deu voo, foram de ônibus a Floripa, Espírito Santo. Aracaju. Aracaju, Foi né? 40 horas de viagem. Então lá estava parado. Então o esforço da prefeitura em levar, buscar, né? Sempre ajudando. Também isso é muito importante. Esse esforço aí do executivo.
Mas a gente ainda tem mais um pouco de dinheiro para utilizar e sabe que vamos precisar mais. Sim. Então Porque, na agora verdade, nós vamos começar... A gente sofre com a burocracia, Sim. né? A gente sofre com a burocracia até disponibilizarem o valor, né? E, na verdade, a Cauane não consegue ficar esperando lá, né? As coisas precisam ser para hora, Sim. né? E então daí fica difícil, né? Mas a gente espera, né, que Não vai dar tudo certo. eles consigam, né, nos disponibilizar agora, porque agora vai ser o campeonato mais importante. Foi para esse campeonato que foi trabalhado todo, né? Teve todo esse trabalho, né? Então a gente precisa contar, né, com o município, né, e o legislativo. E agora foi né? aprovado a lei do Bolsa Atleta de Sarandi, né? Então vai ficar mais fácil. E conversei com o prefeito essa semana, hoje é quarta. Ele disse que tá agilizando o processo lá. A Cauane, a Patrícia fala direto também com o pessoal que faz essa Assessoria, parte, da sim. assessoria da parte de disponibilizar o dinheiro, né? E ficou para meio resolver meu logo. A nossa preocupação é que agora, dia 6, 7 e 8, é o brasileiro de clubes, que é Noroeste Runners, que agora passou a ser a NR Adidas. Então, a Adidas também enxerga a equipe Como promissora, né? e então vai patrocinar, Sim. já está patrocinando. Os atletas de corrida, quando a NR lança, quando a Adidas lança vou te dizer, um tênis aí, tênis novo no mercado, os atletas de corrida da equipe recebem antes. Recebe. Então, E é Mas- importantíssimo, Mas, né? sim, esse apoio é muito bom da equipe, né? Claro que nunca é o necessário, né? Sim. Porque tu ganha da equipe né, o uniforme, tu ganha um tênis, né? Mas nunca é necessário nunca é Suficiente, necessário para né? isso, para suprir todos, né? Os gastos que tem, né? E então, né, a gente vem nessa luta, né? A gente até... Eu e o Sandro, né, essa semana vamos correr atrás, né, Sandro, conversamos já com algumas pessoas que vai precisar, porque a equipe agora disponibiliza o transporte e a hospedagem. e a hospedagem. Então aluga eu acho que eles vão alocar uma casa pelo Airbnb, né? Isso. E lá daí tu tem que contratar, eu não sei se contrata a cozinheira, né? Ou alguém faz, vai os professores, geralmente é o professor que faz, né? Além de treinador. Tem 2 caras que são experientes que vão acompanhar, 3. Tem o Paulo Porsche, tem o Álvaro, talvez o Lázaro. O Lázaro é um cara que tem uma experiência internacional, né? Um treinador sensacional. O próprio Guga, que é o presidente, a equipe nós já estamos em segundo no estado. Sim. A equipe já vem se destacando. Então as pessoas, quando tu começa a ter visibilidade, o patrocinador vem atrás, sabe que vai ter retorno. E essa semana nós vamos, até vou falar no público aqui, né, que algumas pessoas vão receber A presença. a nossa visita. Nossa visita, né? Eu vou citar Sim. são vários que ajudam, que não gostam que divulgue o nome. Né? Tem pessoas que ajudam. Ajudam com uma grana, um pouco, 100, 200, né? Mas tem um que, sempre que a gente vai atrás, ele disponibiliza e não se preocupa, porque ele não só colabora com a Cauane, como colabora com outras... faz outras, vou dizer... Boas ações. É. Que é o Alucídio de Marco Júnior, Sim. que é o engenheiro. Então, se for falar... O primeiro dia que fui falar com ele comprou o tênis. A primeira sapatilha primeira de sapatilha de treinamento da arremesso Cauane foi ele Foi ele que comprou. Fui lá pedir 100 pila. disponibilizou. Custava R$349. Daí ele então, qual é o site? O site é Pista e Campo e tal. Ele entrou lá, olhou lá, daí me deu R$100. Eu vou levar para a mãe, até estou avisando, vou deixar para a mãe, né? Que a mãe está recolhendo e tal. E ele entrou no coisa lá, porque ele disse, não, me devolve o 100, que eu já comprei Hoje Entendeu? pra gente conseguir uma sapatilha pra Cauane, não baixa de R$1.600. Nossa. Tem que vir Pro dos pessoal Estados Unidos. ter Não dimensão existe aqui dessas- no Brasil, existe aqui no Brasil a sapatilha específica para o treinamento dela e para o lançamento. Então a gente tem que conseguir alguém que venha dos Estados Unidos, porque se tu pagar o frete, passa de R$2.000, né?
Então, a gente teve uma luta, demoramos quase 5 meses para conseguir uma sapatilha para ela, né? Então, tudo isso é difícil, né? Mas eu sei que a gente não pode fazer isso, né? Mas fica até um apelo, né? Para que as pessoas recebam vocês, sejam sensíveis a essa causa, porque é uma atleta sarandiense, né? Despontando a nível nacional, carregando o nome da cidade. Então, é uma chance, né? De que a gente se mobilize como comunidade também para levar adiante esse sonho. E a meta é Olimpíadas. A meta é ela participar. A meta é fazer o passaporte do Sandro ser usado, né? Eu disse pra família e pra Cauane, quando eu comecei a treinar com ela, tu vai viajar sozinha. Então vamos treinar como se tu estivesse sozinha, que não tivesse ninguém lá pra te orientar. Ah, tu vai viajar, né? Ah, tu não vai junto. Não, não vou. Só vou quando for viagem internacional. Quando for viagem... E ela com certeza vai, porque o esforço que está sendo feito, não só por ela, mas por toda a rede de apoio aí, vai conseguir levar ela com certeza. A gente teria vários assuntos aí para abordar ainda, eu gostaria até de entrar, fiz uma lista, né? Mas como a gente entrou aí atrasados, o nosso tempo tá apertado. Sim. Pessoal, eu quero agradecer muito vocês, mandar um beijo para a Cauane, que eu sei que depois ela vai assistir, porque ela tá em treinamento, né? Exato, então um beijo para ti, Cauane, continua firme aí no teu treinamento. Paty, te agradecer também, em teu nome, né, a toda a família, todo mundo Nós aí agradecemos muito, né, o convite de vocês. E antes de eu me despedir, eu só quero também deixar um agradecimento ao pessoal do restaurante e lanchonete Papagaio, que ajudam muito a Cauane também, tá? Sempre que a gente precisa, eles estão disponibilizando lá alguma coisa em ajuda, então deixar nosso agradecimento a eles também, tá? Muito obrigado pelo convite, né? A gente espera vir de novo para dizer que a Cauane foi campeã brasileira, né, Sandro? Com certeza. Eu agradecer o convite teu e como eu compartilhei a live aqui, né? E algumas pessoas estão assistindo, estão mandando abraço aqui. Queria agradecer as pessoas assistindo. E dizer que para nós é uma satisfação, né? Uma atleta que não é a única, tem mais em Sarandi, pode ter certeza que tem mais, que é só questão de se treinar, vai. Tem, a gente sabe que tem. Eu quando estava na Milton lá, tinha uma gurizada que pelo tempo do estado, tu vê que eles estavam bem. Só que deu a pandemia, Sim. Daí não teve Jergs, né? Agora vai ter de novo, né? Agora daqui um pouco já começa de novo o Jergs. Então o Jergs, que fica o recado pra gurizada, né? Que estuda aí no ensino fundamental e médio, é a porta para esse caminho que a Cauane está seguindo. Te agradecer o espaço e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada a vocês. E mandar mais um beijo, né, para a Cauane aí, dizer que a gente está sempre disponível aí para tudo que vocês precisarem, né, para fazer esse apelo também para a comunidade, para divulgar as notícias boas aí da Cauane, né? E sucesso para vocês como equipe, que a gente conte a história aí do passaporte do Sandro nos próximos episódios. Obrigada, muito gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, boa tarde. Cá entre nós, com o apoio sempre de Iota Internet e Sicredi.